Nós lemos o capítulo de número 6 e propriamente nos debruçamos no versículo de número 11, no versículo de número 12, sobre esse cenário que está exposto no capítulo de número 6 e também um pouco sobre a história e a biografia de Gideão. Só que debaixo de uma visão panorâmica, analisando não só o capítulo de número 6 do livro de Juízes, mas analisando nesta visão panorâmica o livro de Juízes e também o livro de Josué, você vai perceber que o livro de Juízes é a continuidade daquilo que já aconteceu no livro de Josué. Nesta visão panorâmica, você também vai perceber a diferença do livro de Juízes para o livro de Josué. Diante desta visão panorâmica, você vai perceber que no livro de Josué, nesta visão, o livro de Josué é o livro da conquista, é o livro das realizações, é o livro do cumprimento da promessa, é o livro que revela a promessa sendo cumprida de uma terra tão esperada por Israel e pelos seus pais. Na visão, nesse contraste, dessa visão panorâmica, você vai perceber que o livro de Juízes não é o livro da conquista propriamente como o livro de Josué, mas na visão panorâmica é o livro do assentamento de Israel. Israel agora no livro de Juízes já está se assentando, se desenvolvendo na terra tão esperada. Só que quando nós olhamos para o livro de Josué e para o livro de Juízes, nesta mesma visão que eu disse para vocês algumas vezes, você também vai ver um contraste desta questão. Enquanto Josué está falando, nos mostrando no seu livro as conquistas de Israel e as realizações, a conquista de uma terra tão esperada, terra que mana leite e mel, você vai perceber que no livro do Juízes o contraste é o inverso, a situação é o inverso. Mesmo eles se assentando, ou essa terra tão esperada, eles vão passar por uns momentos muito difíceis, depois de assentarem nessa terra e de se desenvolverem, de plantarem nessa terra, do cultivo dessa terra. E qual é o problema? O problema está na diferença desta visão panorâmica. Enquanto um está falando de conquista e realizações, o outro está falando de assentamento, mas também está falando de fracasso, de decepção, de frustração, de miserabilidade e de abandono, que é um tanto quanto grave nesse livro de Juízes. Israel, ele passou por um espaço de tempo, aproximadamente 400 anos, dentro de um cativeiro que nós conhecemos como cativeiro involuntário. Eu preciso dizer a vocês que Israel sofreu alguns cativeiros com a permissão de Deus, mas propriamente aqui dentro desse cativeiro involuntário, eu estou falando de um cativeiro egípcio. Aproximadamente 400 anos dentro desse cativeiro, Israel um dia decidiu clamar a Deus porque não estava suportando mais viver do jeito que estava vivendo. E quando a gente não suporta mais uma questão, e quando a gente não suporta mais uma situação, a primeira chave, a primeira arma que a gente tem é a oração. Israel vai orar a Deus, e Deus vai ouvir a oração de Israel. Dentro desse cativeiro involuntário, antes de chegar no livro de Juízes, você vai perceber, e eu estou retrocedendo alguns livros anteriores ao livro de Juízes, eu estou dizendo sobre os primeiros livros da Bíblia, você vai perceber que Deus está recebendo a oração de Israel e decidiu preparar algo extraordinário para Israel, pensando o que poderia dar e dar de melhor para Israel. Deus pensa, vou dar uma terra que mana leite e mel. Vou dar uma terra extraordinária para Israel, só porque Israel orou, só porque Israel clamou, só porque Israel decidiu olhar para o céu e clamar o seu Pai. Dentro desse contexto, Israel clama, Deus ouve, e Deus tem um plano, porque Deus tem planos. 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 Deus é prático e inteligente, está pensando o que eu vou fazer, e eu já sei o que eu vou fazer. Deus não olha para a terra da aflição para tirar Israel da terra da aflição só. Deus tem um plano. Eu preciso usar alguém nessa terra para tirar os meus filhos como libertador da terra de Israel, ou melhor, da terra egípcia. Só que Deus não está olhando alguém dentro dessa terra da aflição para poder ser um libertador. Deus está olhando lá fora, do outro lado. E Deus olha um homem, e Deus conversa com o homem, e Deus se revela para um homem, e Deus verbaliza para um homem chamado Moisés. Qual é o nome dele?
Deus está entrando na vida de Moisés, Deus está entrando na semana de Moisés, Deus está entrando no mês de Moisés, Deus está entrando no tempo de Moisés para poder usar Moisés, para poder fazer algo extraordinário para o seu próprio povo, porque ouviu a oração dos teus filhos. E a conversa de Deus por trás de uma sarça ardente, eu estou no livro do Êxodo, por trás de uma sarça ardente, olhando Moisés com roupa de pastor, cajado de pastor e ovelha e animais que propriamente não é dele. Deus se apresenta para Moisés e diz uma frase um tanto quanto interessante: ouvi a oração do meu povo, ouvi o clamor do meu povo. Erlo, por que Deus está dizendo isso? Porque Deus quer deixar claro que Deus ouve, Deus ouve, Deus ouve, Deus ouve. E Deus não ouve primeiro palavras, porque antes de Deus ouvir palavras, Deus ouve o coração. Deus está ouvindo o coração de Israel e está pensando: eu preciso levantar alguém. E Deus vai levantar alguém no momento mais difícil da vida deste homem. Bem, se você olhar um pouco sobre a vida e o tempo de vida de Moisés, você consegue separar o tempo de Moisés em 3 pilares: os seus primeiros 40 anos, os seus segundos 40 anos e os seus últimos 40 anos de vida. Nos primeiros 40 anos de vida de Moisés, Moisés está dentro do Egito, está dentro do palácio, com uma perspectiva humana de que Moisés poderia ser alguém muito importante dentro desse palácio, muito importante desse império de Faraó, muito importante dentro desta casa. Os segundos 40 anos de Moisés é os segundos 40 anos mais difíceis da sua vida, porque Moisés errou no Egito, Moisés falhou no Egito, fez o que não devia no Egito, e toda a perspectiva humana que estava gerada sobre os ombros de Moisés está caindo por terra, está sendo fracassada, e Moisés precisa sair como um foragido, como um fugitivo para uma terra, sem poder pegar muita coisa, e sair desse palácio e dessa terra com medo de morrer, sendo titulado como um homem foragido. E propriamente alguém poderia dizer: agora as perspectivas para um futuro extraordinário foi por água abaixo, porque ele errou. Agora Moisés precisa cuidar de ovelhas, precisa cuidar de animais, morar numa casa que propriamente nem dele é. Agora ele precisa estar vivendo uma vida totalmente o contrário do que ele vivia, e propriamente a perspectiva humana está sendo um fracasso diante daquilo que poderia acontecer na vida dele. Aí vem Deus entrando na pior fase de Moisés, entrando no pior momento de Moisés, entrando na pior história e pior tempo e pior fase que Moisés está vivendo, e decide levantar Moisés nessa pior fase, dizendo para Moisés: ouvir a oração do meu povo, e a oração que eu ouvi do meu povo, eu tenho um plano para poder fazer algo extraordinário. Eu quero usar você, eu quero usar você, eu quero usar você, eu quero usar você. E Moisés poderia olhar como muitos crentes estão olhando hoje no seu tempo presente, propriamente nesse tempo de domingo: como é que Deus vai me dar algo extraordinário pela fase tão ruim que eu estou vivendo? Como é que Deus vai me dar algo extraordinário pelo tempo tão difícil que eu estou vivendo? Como é que Deus vai me dar algo extraordinário e fazer algo extraordinário diante do vale que eu estou enfrentando? Deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus respeita o teu vale, Deus respeita o vento, Deus respeita a situação, Deus respeita a fase que você está passando, mas Deus não se torna refém desta fase para fazer algo extraordinário na sua vida. Deus pode fazer, esperar, passar por esse momento, mas também Deus pode entrar nesse momento para entregar algo extraordinário para você. Erlo, o que você está dizendo? Eu estou lhe dizendo que Deus está entrando no pior momento de Moisés, quando as perspectivas humanas era a perspectiva que já foram embora, já foram jogadas de água abaixo, já foram jogadas no ralo, e as pessoas estão olhando para ele dizendo: agora você é um foragido. Deus entra nesse tempo para poder dar algo extraordinário, para entregar um projeto extraordinário, para fazer algo extraordinário. Deus entra nas piores fases da nossa vida para poder entregar algo extraordinário. Eu vou repetir essa frase de novo para quem está no vale, para quem está na guerra, para quem está passando momentos difíceis. Deus não esqueceu de você. Deus está vendo você nesse vale, Deus está vendo você nessa guerra, e Deus não vai deixar de te entregar algo extraordinário por causa do vale, por causa da fase difícil. Ele não se torna refém, não há lugar inacessível para Deus não entrar. Deus pode entrar hoje e fazer. Deus decidiu levantar Moisés e não levanta ninguém dentro do Egito.
Deus está levantando alguém que está vivendo a pior fase da vida dele. E eu estou dizendo pior fase no olhar clínico do Egito. As pessoas se surpreendem. As pessoas vão ficar de boca aberta. As pessoas vão ter uma perspectiva diferente depois de Deus entrar nesse vale e dizer: eu estou levantando você para ser o libertador do meu povo. Só que na verdade, no meio dessa conversa, Moisés quer saber o nome de Deus. Deus, qual é o seu nome? 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 E porque Moisés está querendo receber o nome de Deus, ou conversando com Deus e Deus dizendo o nome para ele? Porque na verdade, quando Deus disse que vai levar Moisés de novo para o Egito, Moisés lembra que ele errou no Egito. E ninguém quer voltar de qualquer maneira para o lugar que errou. Ninguém quer voltar sozinho no lugar da vergonha. Ninguém quer voltar de qualquer jeito, de mão abanando, como diz a minha avó, para o lugar da humilhação. Moisés parece que quer ensinar Deus. Deus, ele sabe da minha história, ele sabe muito bem o que eu fiz lá no Egito. Se eu voltar para lá, eu vou morrer. Se eu voltar para lá, eles vão dar cabo da minha vida. Será que o Senhor não tem juízo? Estou parafraseando com vocês à luz da Bíblia. Deus olha para Moisés e diz para ele: eu sei, estou parafraseando, eu sei que eles conhecem a sua história, e eu também vi o que você fez. Mas agora eu estou levantando você. E quando perguntarem quem te enviou, você vai dizer o meu nome. Porque você volta, mas não volta sozinho. Oh, você volta, mas não volta vazio. Você volta, mas não volta no teu nome. Você volta, mas não volta para morrer. Você não volta, mas não volta para ser envergonhado. Você volta, mas não volta para ser pisado. Oh, eu estou falando língua de crente que sabe o que é vento, que sabe o que é humilhação. Mas quando perguntarem o meu nome, você vai dizer: o eu sou te enviou, Moisés. Levante a sua mão, porque eu não vou até 9h35, eu já vou acabar. Levante a sua mão. E não é mão para adorar, é mão para receber. Levanta a tua mão para receber. Eu estou lhe dizendo que no lugar que você foi humilhado, no lugar que você foi envergonhado, eu vou piorar aqui a frase, vou falar língua de gente. No lugar que você errou, as pessoas estão pensando que você vai voltar de cabeça baixa, humilhado, caído, fracassado, abandonado. Mas quando elas olharem, vão ver alguma coisa na tua cara, na tua face, na tua mão, e você vai dizer: o eu sou me enviou, o eu sou me enviou, o eu sou me enviou, o eu sou me enviou. Quando ele manda, ele autentica a garantia. Você não vai sozinho. Deus vai lá. Você lembra de um lugar onde você foi envergonhado? Você lembra? Você lembra de uma terra onde você foi envergonhado? Ah, eu tenho tantas. Tenho tantas que tem dia que dá vontade de esfregar na cara dele como é que eu dei a volta por cima. Mas Deus diz não. Deus só diz: você vai voltar. Ou você volta não é no seu nome. E por que você não volta mais no seu nome? Porque agora, Moisés, você não é dono de si. Porque eu estou te dando uma chamada no pior momento da sua. Eu já perdi dinheiro, eu já perdi carro, eu já perdi patrimônio, eu já perdi pessoas, eu já perdi tanta coisa, mas a única coisa que eu não perdi nessa vida é o chamado. E por que você não perdeu? Porque o chamado não é meu. O chamado... Levanta a tua mão aí. O diabo pode tentar arrancar muita coisa, mas não arranca aquilo que Deus te deu. A chamada não é tua, Moisés. O eu sou te enviou. Aproveita para dar glória, aproveita para dar aleluia, aproveita para orar, aproveita para falar em língua estranha, aproveita para fazer barulho, aproveita!
Pergunta para os obreiros da DECEP, quantas vezes eles já pensaram em desistir? Pergunta para o seu pastor, quantas vezes ele já pensou diante dos limites impostos, diante dos desafios? Pergunta para a sua pastora, quantas vezes ela pensou? E por que não parou? Porque Deus sabe aonde encontrar a gente. Deus está ouvindo o clamor de Israel, propriamente os hebreus ainda, no Egito, e está dizendo: eu sei aonde eu vou encontrar um. Todo dia ele passa por aqui entre as montanhas. Eu já sei onde eu vou marcar ele. E tem dias que Deus não marca a gente no nosso auge. Tem dias que Deus marca a gente nos piores momentos e as piores fases da nossa vida. Tem dias que Deus pega a gente no meio do nada, sozinho. É só a gente e Ele. É Deus dizendo: eu marco você sozinho, para depois botar a público aquilo que eu fiz com você sozinho. Ai, meu Deus do céu. Eu sei aonde encontrar Moisés. Todos os dias ele passa aqui com um cajado na mão, fedendo a ovelha. Deus sabia onde encontrar Jacó. Gênesis capítulo 32. Ele vai passar aqui no Val de Jabó. Eu já escutei barulho de língua estranha. Deus sabia onde encontrar Paulo. No meio do caminho eu pego ele. Deus sabia onde te encontrar. É naquela rua que ela vai passar. É naquele baile que ele vai frequentar. Eu já não vou pregar Juízes 6. Deus está me revelando algo extraordinário. Deus sabe onde te encontrar. Quem tem filhos? Quem tem filhos? Quem tem filhos? Quem tem filhas, levanta a mão. Quem tem marido desviado, levanta a mão. Quem tem esposa desviada, levanta a mão. À luz da palavra eu digo nessa noite: Deus sabe aonde encontrar teu filho. E não se assuste se Deus pegar na pior fase da vida dele. Mas no dia que Deus encontra alguém, Deus não me encontra para passear. Deus não me encontra para ir em shopping. Deus não me encontra para dar voltinha. Todas as vezes que Deus encontra, Deus decide descer para falar com alguém em um território geográfico, Deus entra para poder entregar algo extraordinário. Levanta a tua mão, e não é para adorar, é para receber. Eu estou dizendo que há uma porção de Deus. Há uma porção de Deus. Há uma porção de Deus para ser entregue a alguém. Pastor Eliseu, Pastora Tati, me autoriza a entregar uma palavra profética para você, Pastor Eliseu. Deus me autoriza a entregar uma palavra profética para a senhora, Pastora Tatiane. Vem para cá. Deus não chamou os senhores para pastorear só o que o Senhor está vendo agora e a senhora está vendo. Deus me disse agora para vocês não se acostumarem
com essa quantidade. Deus me disse que você, com muito respeito, que a senhora, com muito respeito, vai pastorear os filhos dos crentes da ADCEP. Levante a tua mão. Levante a tua mão. Levante a tua mão. Carlos, por favor, pastor Carlos, levante a tua mão. Eu quero que toda a membresia levante a mão. Levante a mão. Eu quero que, por favor, pastor Eliseu e pastora Tatiane, levante as duas mãos para o povo. Pastor Carlos vai entregar uma palavra profética. E a palavra é essa: Deus multiplica. Deus multiplica. Deus traz os jovens dos filhos dos crentes aqui. Deus multiplica. Deus multiplica. Traz os filhos das mulheres. Da ADCEP. Os filhos dos homens. Da ADCEP. Há uma multiplicação. Juventude. Vocês vão receber. Mais. Deus está aumentando. Deus está subindo o nível. Eu quero profetizar para essa igreja, diante daquilo que Deus me entregou. Você não vai ver teu filho preso nas drogas. Você não vai ver teu filho abandonado. Deus está trazendo, 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 Deus está trazendo. Israel clamou. Me permita usar o título Israel, mesmo sabendo desse cativeiro e desse período de tempo. Israel orou. Você não tem tudo que você precisa, mas tem a arma, a ferramenta necessária para o resultado esperado. Ore quando estiver dando tudo certo, mas ore quando estiver dando tudo errado. Ore quando estiver com saúde, mas também ore quando estiver doente. Ore quando não precisar de dinheiro, mas também ore quando precisar de dinheiro. Ore quando as portas estiverem abertas, mas também ore quando as portas estiverem fechadas. Ore de manhã, ore de tarde, ore de noite, ore na rua, ore no trabalho, ore no período do almoço, ore na cozinha, ore varrendo a casa, ore no banheiro, ore fazendo comida. Eu nunca vi crente que ora perder a campanha. Eu nunca vi crente que ora perder a vitória. Você não sabe falar, mas antes de falar, Deus já está ouvindo o teu coração. Ore. Termino aqui agora dizendo para vocês: pedindo por favor a vocês, se você quiser e puder,
me ajudar a pregar terminando essa mensagem. Na verdade, eu nem sei o que está acontecendo aqui. Porque está tudo aqui. Pegue na mão dessa pessoa. E diga para ela, ore. Ore cantando. Ore antes de pregar. Ore antes do resultado. Ore durante o resultado. Mas também ore depois do resultado. A igreja não perdeu a ferramenta sobrenatural que Deus entregou a ela. A chave da vitória não está no falar muito. A chave da vitória está quando você bota a tua cara no chão. Ora! Jesus orou. Vou dizer a vocês porque Jesus me autorizou a dizer essa noite. Porque eu não gosto de dizer. Você está pensando que a pior fase da sua vida é quando você perde dinheiro? Eu pensei que era isso. A pior fase da minha vida foi quando eu perdi um filho. Deus me disse, vou deixar a sua esposa, a sua filha, a sua mulher gerar. Mas depois Deus me disse, não vai nascer. Dentro do hospital, diante da perda, vendo minha esposa um pouco grogue por conta dos medicamentos. Não podia fazer nada, ela sangrando demais. Na mão dos médicos. E ela gritando. Eu sem poder fazer nada. No meio de um corredor vazio. Do outro lado, mulheres dando luz aos filhos. E eu escutando o choro de neném, de bebê nascendo. Um luto no quarto que minha esposa está e o nascimento do outro lado. E Deus me disse, ore. Ela está gritando o meu nome, Deus. Ora. Deus exige algumas coisas da gente em tempos esquisitos. Deus disse, ora e canta um hino. Eu fui pro corredor do hospital, dobrei meu joelho sozinho. Comecei a orar. Quando a gente começa a orar, a gente fecha a boca da murmuração. Porque tudo que o diabo quer é ver você nesse vale murmurando. Comecei a orar e comecei a cantar um hino. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei.
aqui sabendo que perdi um filho, mas pregando que Deus é o dono da vida.